Um dos maiores filmes de todos os tempos, que provou que voar era possível, mas que nos bastidores poderia ter se transformado em 1000 filmes diferentes, deixando a gente imaginar que talvez em alguma terra paralela, o Al Pacino tenha sido o Superman num filme dirigido pelo George Lucas. Já pensaram? Eu sou Terry Fábio, e se você quer saber mais sobre o Superman definitivo, o Superman do Christopher Reeve, se prepare para voltar ao início de tudo, pois estamos entrando no mundo de Legends. E já que no vídeo sobre filmes antigos da DC Comics vocês encheram os comentários com a hashtag SupermanVideo, e como aqui quem manda são vocês, felpudos e felpudas, se prepara que hoje o vídeo é especial. Já que eu tenho que confessar que eu também fui uma das milhares de crianças felizadas que cresceu assistindo aos filmes do Superman e acreditando que o Christopher Reeve era um kryptoniano de verdade. Eu acho que eu acreditava até mais nisso do que no Papai Noel, e olha que eu gosto de Natal. Então, se por acaso você ainda não conferiu o vídeo sobre os heróis da DC Comics nos filmes de antigamente, assim que esse vídeo aqui acabar, corre lá para conferir que quem já assistiu gostou demais. E como vocês bem sabem, o Superman é o primeiro e o maior dos super-heróis com poderes. E ele foi criado pela dupla Joe Shuster e Jerry Siegel, tendo a sua primeira aparição na revista Action Comics número 1 em 1938 pela Detective Comics Incorporation, que depois viria a ser parte da criação da DC Comics. E em pouco tempo Superman caiu no gosto popular e se transformou em referência da cultura pop moderna, saindo dos quadrinhos e invadindo o mundo dos desenhos animados, filmes, brinquedos e séries para televisão. Inclusive, antes do Christopher Reeve, o último a viver o personagem foi o ator George Reeves no período entre 1951 com um filme e depois de 1952 até 1958 com uma série muito popular feita diretamente para a televisão. E aí depois disso, o personagem passou por um grande hiato na televisão até que chegou 1978 e o mundo ficou de boca aberta. Here you go, miss. Gee, thanks, mister. Bye, Frisky. Long now. E a história do filme todos vocês devem conhecer, aposto que todo mundo já assistiu muitas vezes. Se não assistiu, não sabe o que tá perdendo. E a história mostra toda a origem do Superman, desde a destruição de Krypton, com o Jor-El interpretado pelo lendário Marlon Brando tentando avisar o conselho de que vai dar ruim pra galera toda. O aprisionamento do Zod, interpretado pelo Terence Stamp, junto com o Non e a Ursa na Zona Fantasma, o bebê Kal-El chegando na Terra e sendo encontrado pelo Jonathan e a Martha Kent. Toda a adolescência do Clark Kent, quando ele é interpretado pelo ator Jeff East. E eu não sei se vocês sabem, mas o Jeff East teve toda a voz dele redublada pelo Christopher Reeve para não destoar demais o personagem. E quando o próprio Reeve entra em cena, meus amigos, a gente conhece Metrópolis, o planeta diário com direito ao fotógrafo Jimmy Olsen, o editor-chefe Perry White e, claro, a repórter Lois Lane, maravilhosamente interpretada pela Margot Kidder, que criou uma Lois cheia de iniciativa e curiosidade como um repórter impetuoso deve ser. Inclusive, quando salva a Lois Lane de um acidente de helicóptero, é a primeira vez que o nosso Superman aparece para o mundo. Calma, você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? E o Christopher Reeve fez a coisa tão bem feita que parecia que a gente via pela primeira vez em tela não só o personagem, mas o próprio ator. Já que ele dava um tom todo atrapalhado pro Clark Kent e mudava completamente quando vestia o uniforme do Superman. Já o resto do filme todo mundo sabe. É o pau pegando contra o Lex Luthor, interpretado pelo grande Gene Hackman na companhia da senhorita Tati Macker e o capanga bobalhão Otis. E o filme todo se desenrola até que chega naquela cena clássica, quando a gente vê o Superman puto da vida com a morte da Lois Lane, fazendo a Terra voltar, a Terra começa a girar voltando no tempo, até arrumar tudo e colocar o Lex Luthor atrás das grades. História humana. Proibido. Proibido. É proibido. 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 Tá, e eu vou falar uma coisa, eu já vi muito crítico falando que esse final é brega, que é impossível, que estragou o filme, blá blá blá. Olha, eu adorei e se eu quiser ver realidade eu vou ver documentário.
E outra, né? Esse é o Superman pré-crise nas Infinitas Terras. Aquele Superman que empurrava planetas plantando bananeira como nos desenhos animados e que também rebocava planetas pelo espaço enquanto ainda era o Superboy nos quadrinhos. E acima de tudo, era o Superman do Christopher Reeve, o maior de todos, diz aí. Mas é claro. E se a gente relembrou por cima esse filmaço de 1978, vamos voltar um pouquinho mais no tempo e ver como é que foram os bastidores. Já que tudo começou de verdade em novembro de 1974, quando depois de um ano de negociações com a DC Comics, Ilya e Alexander Salkind e Pierre Spengler adquiriram os direitos cinematográficos do herói kryptoniano. E a DC Comics, mesmo vendendo os direitos cinematográficos do personagem, ficou cheia de exigências, né? Colocou várias coisas no contrato. Uma delas é que o personagem deveria ser interpretado por um ator famosão. E só para vocês terem uma ideia, a lista inicial contava com famosos como o boxeador Muhammad Ali, o James Caan e o Al Pacino, que estavam super em alta com o filme do Poderoso Chefão, também tinha o Charles Bronson, olha só, Clint Eastwood, o Steve McQueen e até o Dustin Hoffman. Obviamente isso era a lista, né? Muitos desses famosos nem foram convidados e outros entraram no páreo depois. Como foi o caso do James Brolin, pai do Josh Brolin, o Christopher Walken, o Chris Christopherson e por aí vai. E se a gente começar a olhar por esse lado, né, parece que todo famoso daquela época ou foi convidado, ou tentou o papel, ou recusou ele. Como foi o caso, por exemplo, do Robert Redford e do Burt Reynolds, e também o Paul Newman, que disse não ter interesse nesse tipo de papel, onde precisava vestir uma fantasia. Por outro lado, o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger, duas lendas de hoje em dia, mas que naquela época eram ilustres desconhecidos no mundo cinematográfico, tentaram o papel, mas foram recusados. Depois da estreia de Rocky, um Lutador em 1976, tudo mudou para o Stallone, menos a recusa para viver o Superman, já que o ator tentou de novo o papel e novamente levou um não sonoro por ser italiano demais. E nesse meio tempo que a galera tentava, né, achar um ator, foi contratado o Mário Puzo, que também estava em alta por ter escrito o Poderoso Chefão, para roteirizar o filme. E para dirigir, olha, essa foi outra guerra, com convites que foram do George Lucas até o Steven Spielberg, passando pelo Sam Peckinpah e o Guy Hamilton, que chegou a ser contratado, mas não se segurou no cargo durante essa pré-produção gigantesca. E aí, né, nessas brincadeiras da DC Comics, 3 anos se passaram sem que ninguém conseguisse achar um ator famoso para o papel. Até que um iluminado chegou e falou, olha, por que a gente não chama um ator desconhecido que pelo menos seja parecido com o Superman dos quadrinhos? E já em janeiro de 1977, contrataram o Richard Donner, que vinha do terror de sucesso A Profecia, para dirigir o filme, ou melhor dizendo, dirigir os filmes, já que os Salkind acreditavam tanto no sucesso que resolveram filmar Superman 1 e Superman 2 de uma vez só. E entrando em fevereiro de 1977, foi contratado o então desconhecido Christopher Reeve, então com 25 anos, para encarnar o Superman e também a sua identidade secreta, o Clark Kent. Só tinha um probleminha, o Christopher Reeve tinha todo o jeitão de Superman, né? Ele tinha altura, tinha o rosto parecido, tinha o cabelo, tinha tudo. Ele só não tinha o porte ideal para um kryptoniano, né, que absorveu aquele sol todo e viraria o Superman. Daí foi sugerido que ele usasse enchimento no uniforme. Só que o próprio Christopher Reeve, né, que estava abraçando essa ideia com tudo, não gostou muito dessa coisa e se atracou a treinar musculação, sendo assessorado pelo amigo David Prowse, o ator que vestiu a armadura do Darth Vader e que inclusive tinha tentado também o papel do Superman, mas foi recusado por não ser norte-americano. E aí, em poucos meses, né, o Christopher Reeve se dedicou tanto que ele ganhou 11 quilos de massa muscular. Tudo isso? Strength to go with it. The thing that happens is that the stronger I get, you know, and I'm still not all that strong, but I'm getting there. The stronger I get, the more it helps my mental attitude towards the part. What sets Superman apart is that he has the wisdom to use his power for good. He has all these powers, but he's got the kind of maturity, or he's got the innocence, really, to look at the world very, very simply. And that's what makes him so different. When he says, I'm here to fight for truth, justice, and the American way, everybody goes... E como ele era desconhecido, né, mesmo sendo o ator principal, o Christopher Reeve embolsou só 250 mil doletas para fazer o Clark Kent e o Superman não só nesse primeiro filme, mas também no segundo. Mesmo assim, o Christopher Reeve, que sempre foi um cavalheiro e lá nos anos 80 declarou várias vezes que ter recebido pouco ou quase nada comparado com o Gene Hackman e com o Marlon Brando, né? Mesmo assim, ele era eternamente agradecido por ter conseguido o papel.
Outro fato bem curioso e que influenciou muito na escolha do Christopher Reeve para o papel principal foi a aprovação do lendário ator Marlon Brando, que a essa altura do campeonato já tinha aceitado viver o Jor-El, o pai kryptoniano do herói, pela bagatela de quase 4 milhões de dólares, mais participações nos lucros das exibições do cinema. E isso para aparecer em meros 10 minutos de filme. E olha, se engana quem acha que o Marlon Brando fez isso por ser gente boníssima. Na verdade, ele foi um dos responsáveis por mudar a ideia de um ator famoso para viver o Superman. E ele só aceitou o papel com a condição de que ninguém tão ou mais famoso que ele dividisse a tela com o Jor-El, arriscando ofuscar a imagem dele, olha só. Outra coisa é que o Marlon Brando também se negou a pegar qualquer roteiro com falas. Ele disse que não ia decorar nada, né, que já não tinha mais idade para isso. E aí a galera do apoio teve que se quebrar, né? Ele ia pra cena filmar e a galera ficava correndo atrás com alguns cartazes para lembrar as falas dele. E inclusive na cena em que ele coloca o bebê Kal-El na nave com destino à Terra, todas as falas dele estavam escritas nas fraldas do bebê. Além disso, ele exigiu da produção que o personagem Jor-El usasse um símbolo igual ao do Superman para não ficar por baixo. Pelo menos nisso, ponto pro ator, já que foi a partir daí que o S se tornou o símbolo da Casa do Zéu, até mesmo nos quadrinhos. Olha, o Marlon Brando era um gênio como ator, mas eu acho que esses estrelismos aí deviam acabar com a galera que estava nos bastidores, diz aí, devia incomodar um bocado. Outro que deu um trabalho desgraçado, só que dessa vez de um jeito bem mais engraçado, foi o Gene Hackman, que aceitou o papel como Lex Luthor, mas estava se recusando a tirar o bigodão. Só que ele acabou mudando de ideia depois de conversar com o diretor Richard Donner, que prometeu fazer o mesmo com o bigode dele. O Gene Hackman foi lá e meteu o Presto Barba no bigodão e foi cobrar o Richard Donner para fazer o mesmo, né? Era o trato. Aí ele simplesmente tirou o bigode dele com a mão, já que ele estava usando um bigode falso em todas as conversas que ele teve com o Gene Hackman. E aí dizem que o Gene Hackman até deu risada, né? Achou engraçado, viu que foi trollado. Mas aí o que ele fez, né? Ele foi lá em contrapartida e se recusou a raspar o cabelo. Tanto que na cena final, quando tiram a peruca do Lex Luthor, na verdade ele tá com uma prótese para parecer que tá careca. E ainda na pré-produção, os produtores tiveram que descascar um abacaxi mais do que brabo, já que o Mario Puzo escreveu um roteiro meio que cafona, né? Vamos dizer assim, meio que climão igual da série do Batman e Robin, com direito até a participação especial do Telly Savalas como o Kojak. Foi aí que chamaram à pressa o Tom Mankiewicz, um conhecido salvador de roteiro de Hollywood, para salvar a coisa toda, e segundo ele já falou em entrevistas no passado, nem uma única linha do roteiro do Mario Puzo deu para aproveitar de tão estranho que o roteiro era. E apesar disso tudo, o Tom Mankiewicz foi creditado apenas como consultor do filme. E se vocês, assim como eu, amam a trilha sonora do Superman, sabem muito bem que o grande John Williams foi o responsável por essa obra-prima e conduziu tudo junto com a Orquestra Sinfônica de Londres. Só que vocês sabiam que quase não foi assim? Já que o primeiro escolhido foi o compositor Jerry Goldsmith, que só abandonou o projeto porque demorou demais para começar. E por falar nas filmagens, antes delas iniciarem em 28 de março de 1977, a equipe de produção também passou um tempão em Cinecittà, na Itália, fazendo testes de voo do Superman. Boa demais essa musiquinha, diz aí. Bom, os testes, né, lá em Cinecittà não deram em nada. Os caras gastaram 2 milhões de dólares e nenhum dos testes de voo funcionou. Imagina, 2 milhões de dólares naquela época era dinheiro para dar com pau. Já a maioria das filmagens se deram entre os estúdios Pinewood em Londres, Nova York, né, que serviu como base para Metrópolis, e Alberta no Canadá, que fez as vezes de Smallville, a terra natal do Clark Kent. E como o original e a continuação estavam sendo filmados ao mesmo tempo, o período de gravações durou absurdos 19 meses, e no meio do caminho, com mudanças de roteiro, vai pra lá, vai pra cá e orçamentos explodindo, começaram as brigas entre o Richard Donner e o Saul Kind, o que fez com que o diretor pulasse fora da continuação com 75% das filmagens concluídas. E foi aí, né, que os diretores decidiram paralisar a filmagem toda e se concentrar no lançamento do primeiro filme. E isso aconteceu em 15 de dezembro de 1978 lá nos Estados Unidos e durante o resto do mês em vários países do mundo, incluindo aí o Brasil, já que o filme estreou com tudo por aqui em 25 de dezembro de 1978. E o que parecia impossível aconteceu. Mesmo com vários problemas de pré-produção e de produção, o filme saiu e foi um sucesso. Já que o público acompanhou nos cinemas foi uma verdadeira obra de arte
E isso refletiu obviamente nas críticas positivas e numa bilheteria de 300 milhões no mundo todo, o que deve ter gerado aquela suspirada de alívio nos Salkind, que junto com os investidores torraram 55 milhões de dólares para fazer o filme. Agora eu fico imaginando, né, como é que deve ter sido o impacto para quem foi assistir esse filme no cinema, né? Não sabia de nada, entrou e viu essa obra de arte. Eu, infelizmente, né, nasci 3 dias depois que esse filme estreou nos Estados Unidos e só fui conferir ele lá nos anos 80 na televisão. Superman, o filme. O Homem de Aço encarando uma incrível aventura para salvar a Terra da destruição. Para trás, pessoal, para trás. Fiquem tranquilos, está tudo bem. Superman, o filme com Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Nesta quarta, na sessão da tarde. Aliás, vocês sabiam que os Salkind lançaram em 1982 uma versão estendida para televisão com 3 horas e 8 minutos de duração? E aí eles aproveitaram várias cenas deletadas da versão do cinema, inclusive a cena, né, onde a versão jovem do Clark Kent corre do lado do trem e lá dentro a gente vê uma menina que dá tchau pro Clark e descobrimos que ela é a Lois Lane. E para melhorar tudo, os pais dela são interpretados pelo Kirk Allen e pela Noel Neill, ou seja, o primeiro Superman e a primeira Lois Lane do cinema. Primeiro que essa cena é incrível, eu não entendo terem cortado ela da versão do cinema. Outra coisa é que eu me lembro de ter visto essa cena quando eu era pequeno. Então, ou eu tô maluco, ou a minha memória afetiva tá me traindo, ou a Globo, né, realmente passou essa versão estendida lá nos anos 80 na televisão. Mas alguém aí assistiu? Vamos comentar aqui, me ajuda nessa? Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se querem mais, querem que a gente fale do segundo filme, deixa aqui nos comentários. E já aproveita, né, compartilha e deixa aquele like felpudo, que eu vou saber que vocês querem isso, né? Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.